Olá, Lancinalta, sou Carlos Alberto Vieira e vou falar na coluna Nó Tático desta semana sobre o clássico carioca Vasco e Fluminense. O Vasco, que vem se recuperando muito bem no segundo turno, perdeu a primeira partida, ganhou as outras três e lidera o seu grupo. E o Fluminense, que deu uma tropeçada na última rodada, com isso saiu da zona de classificação para as semifinais. Mas vai ser um clássico bastante equilibrado, como nós vamos ver agora aqui no nosso esquema tático dessa partida. O Vasco da Gama, ele não tem muita alteração tática em relação ao time que foi muito bem no clássico passado contra o Botafogo e venceu a partida, com dois laterais que vão tentar chegar no losango do meio de campo, mas tem muitas alterações no esquema, no time que vai entrar em campo, nos titulares. Para começar, o Alan continua na lateral direita, ele é um jogador que deve apoiar pouco o ataque, ele tem que ficar um pouco mais, fazendo um pouco mais a sua marcação. O Márcio Careca é que vai jogar pela esquerda. O Fagner, ele se recuperou, conseguiu o efeito suspensivo, poderia entrar em campo, mas o Ricardo Gomes optou pelo Márcio Careca, que ele avança bem, ele deve ser o lateral que vai apoiar mais o ataque. O meio de campo, um bom diferencial para o Vasco, tem o Eduardo Costa, que deve fazer uma boa marcação em cima do Conca, ele deve ficar muito preso na defesa. O Rômulo saindo um pouco mais, mas ele vai ter que ficar fazendo a cobertura do Alan, que é um marcador, ele é um volante, o Alan é um jogador que não é lateral de ofício, né? Então o Rômulo vai ter que ficar preocupado com esse auxílio ao Alan. O Diego Souza deve começar a partida, caindo um pouco mais para a direita. O Bernardo, em ótima fase, é o grande jogador do Vasco nesse segundo turno, tendo liberdade para atuar pela esquerda. Já na frente, o Éder Luiz, ele deve jogar um pouco mais enfiado. Mas nós podemos ter uma alteração importante no Vasco. O Diego Souza, ele pode não começar a partida, aí nesse caso, quem vai jogar é o Alexandro que vai fazer a sua estreia. O Alexandro estreando tem uma bela alteração no Vasco, ele vai jogar bem mais enfiado entre os zagueiros, o Éder Luiz é que vai sair. Com essa situação de jogo, o Vasco vem com uma força ofensiva bem grande, porque tanto o Bernardo quanto o Éder Luiz e principalmente o Alexandro são jogadores de muita chegada ao gol. Então, certamente o Fluminense tem que tomar bastante cuidado com esse trio ofensivo, caso o Alexandro venha fazer a sua estreia pela equipe do Vasco da Gama. Agora nós vamos ao Fluminense. O Fluminense tem problemas nas laterais. O Souza deve jogar no lugar do Mariano. O Mariano se machucou na vitória dramática contra o América do México. E então o Souza deve começar como lateral direito. Na lateral esquerda, Júlio César, já que o Carlinhos está lesionado. Há um problema também no meio de campo. Não se sabe se o Deco começa a partida. O Deco é um jogador importante, foi peça essencial na vitória de virada sobre o América do México, mas ele não está bem fisicamente. Está começando a ganhar o ritmo de jogo que os seus companheiros já possuem. Então, por isso, existe uma possibilidade do Marquinhos começar essa partida. Nós vamos imaginar que, como o Fluminense precisa da vitória e o Deco fez a sua melhor partida com a camisa do Tricolor contra o América do México, sendo essencial, o Deco ganharia uma motivação a mais se começasse desde o início nesse jogo tão importante. Então vamos imaginar que o Deco vai ser o jogador que vai municiar o ataque do Fluminense pela esquerda. Já pela direita, o Conca vai ter um pouquinho mais de liberdade, como eu falei, o Eduardo Costa deve trabalhar muito em cima na marcação do Conca, vai ser uma sombra do jogador do Fluminense. O fato do Conca não estar jogando bem nas últimas partidas, né, o que se espera do Conca em relação ao que ele já jogou no Brasileiro, não diminui a importância do jogador, principalmente por causa da sua mobilidade. O Conca é capaz de jogar em qualquer setor do campo e ele vai chegar com bastante propriedade, principalmente no Emerson, tá, que é um jogador que se movimenta um pouco mais fora da área, e o Fred, que deve jogar um pouco mais enfiado. A questão do Fred é que ele jogando um pouco mais enfiado, ele tira um pouco a possibilidade de entrada do Emerson. O Emerson joga no setor mais frágil da defesa do Vasco, que é o setor em que tem o Márcio Careca, que avança muito, não volta tanto, e tem o Anderson Martins, que não marca tão bem quanto o Dedé. Então, o esquema tático do Fluminense vai ficar sempre muito baseado na movimentação do Conca e principalmente na qualidade de jogo do Deco pela esquerda. É o Deco jogando pela esquerda que pode fazer o diferencial da equipe do Vasco para a partida, o diferencial do Fluminense para essa partida contra o Vasco. Então vamos imaginando, Deco e Conca, a criação. Emerson
e o Fred, o arremate. Esses 4 jogadores podem decidir a partida para o Fluminense. Dessa vez eu não vou arriscar um pitaco não. Eu imaginava na semana passada que o Botafogo, pelo seu esquema, conseguiria vencer o Vasco. Dessa vez eu estou imaginando o Vasco um pouco mais recuado, esperando o Fluminense chegar numa partida que se desenha muito equilibrada.